A camisa branca mais pesada do futebol brasileiro volta a viver dias de tensão, mas também de movimento, de reconstrução e, acima de tudo, de esperança. O torcedor do Santos Futebol Clube, acostumado a ver sua equipe escrever capítulos gloriosos desde os tempos de Pelé, olha para o presente com preocupação, mas também com aquela velha confiança de que o clube sempre encontra um caminho. E é exatamente sobre esse momento, entre pressão e planejamento, que a gente vai falar agora. O Santos entra em uma fase decisiva da temporada carregando um peso que não combina com sua história, a proximidade da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Cuca soma apenas 7 pontos em 8 partidas e ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. É um cenário delicado, que exige respostas rápidas, mas também inteligência nos bastidores. E é aí que começam as movimentações importantes dentro do clube. Uma das principais novidades é a chegada de Eudes Pedro, um velho conhecido de Cuca e do próprio Santos. Não se trata apenas de mais um nome na comissão técnica, mas de alguém que entende profundamente o estilo de trabalho do treinador, alguém que já esteve ao lado dele em clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. Além de uma passagem anterior pelo próprio Peixe. Em momentos como esse, a confiança entre treinador e auxiliar pode fazer toda a diferença, especialmente quando o time precisa ajustar rapidamente detalhes dentro de campo. E não para por aí. O Santos também promoveu Vinícius Marques, técnico do Sub-20, para integrar a comissão principal. Esse movimento carrega algo que sempre fez parte da essência santista: olhar para dentro, valorizar a base, dar espaço para quem conhece o DNA do clube. Foi assim que nasceram grandes gerações, foi assim que o Santos construiu sua identidade ao longo das décadas. Agora, a pergunta que fica é: essas mudanças serão suficientes para virar a chave dentro de campo? Porque o próximo compromisso já está no horizonte, e não há mais espaço para erros. O Santos volta a campo contra o Remo, na Vila Belmiro, em um jogo que começa a ganhar contornos de decisão. A torcida sabe disso. O elenco sabe disso. E, principalmente, Cuca sabe disso. Mas se dentro de campo a pressão é grande, fora dele o clube também se movimenta de forma estratégica. E uma das discussões mais interessantes envolve justamente o palco dos jogos do Santos. A tradicional Vila Belmiro, que tantas glórias já viu, pode não ser o único cenário nos próximos tempos. Segundo bastidores revelados pelo jornalista Fábio Sormani, a diretoria santista estuda levar partidas importantes para o Morumbi. A ideia é clara: aumentar o público, fortalecer a presença da torcida e, claro, elevar a receita. Em um momento em que cada detalhe conta, jogar para 50 mil pessoas pode ser um fator decisivo. Existe, inclusive, a tentativa de antecipar o confronto contra o Atlético Mineiro e levá-lo para o Morumbi, em um sábado à noite. Mas essa mudança depende de negociações com a CBF e também da aprovação do adversário. E há um fator que pode complicar tudo: o calendário apertado, já que Santos e Atlético Mineiro têm compromissos pela Copa Sul-Americana no meio da semana. Mesmo assim, a ideia revela algo importante: o Santos está tentando se reinventar. Está buscando soluções fora do convencional, tentando aproximar ainda mais o torcedor, especialmente aquele que vive na capital paulista e que muitas vezes não consegue ir até a Baixada Santista. E essa discussão sobre estádios vai muito além de um jogo ou outro. Ela faz parte de um plano maior, de um projeto de futuro. Porque enquanto o presente exige reação imediata, o clube também pensa no longo prazo. E é aí que entra um dos temas mais interessantes dos bastidores santistas: o possível uso do complexo do Ibirapuera como casa temporária para o time. O local, que abriga o estádio Ícaro de Castro Melo, surge como uma alternativa concreta para o Santos mandar seus jogos em São Paulo durante uma eventual reforma ou reconstrução da Vila Belmiro. Estamos falando de um espaço histórico, criado na década de 1950, que por muitos anos foi referência na formação de atletas no Brasil. Agora, com a possibilidade de concessão à iniciativa privada e projetos de modernização, o complexo pode ganhar uma nova vida. E o Santos está atento a essa oportunidade. A ideia é ousada, mas faz sentido. Com capacidade menor, é verdade, mas com potencial de modernização e localização estratégica, o estádio pode servir como uma solução durante um período que pode durar até 4 anos, caso a reforma da vila realmente saia do papel. E mais do que isso, o clube também observa a possibilidade de utilizar outras áreas do complexo,
como a Vila Olímpica, para fortalecer suas categorias de base. Ou seja, não se trata apenas de um estádio, mas de uma estrutura completa que pode impactar diretamente o futuro do Santos. Claro que tudo isso ainda está em fase de análise. Existem questões financeiras, logísticas e políticas envolvidas. Mas o simples fato de o clube estar planejando, pensando à frente, já mostra uma mudança de postura importante. E enquanto o futuro é desenhado, o presente cobra respostas. O Santos ainda tem compromissos importantes pela frente, incluindo o confronto contra o Flamengo no Maracanã, além do duelo decisivo contra o Remo. Jogos que podem definir não apenas a posição na tabela, mas também o clima dentro do clube. Porque o Santos é isso, um gigante que nunca pode se acostumar com a mediocridade. Um clube que carrega nas costas uma história única, construída com talento, coragem e inovação. E talvez seja justamente isso que esteja sendo resgatado agora, a coragem de mudar, de buscar alternativas, de tentar algo diferente. O torcedor santista pode até estar preocupado, e com razão, mas também sabe que esse clube já enfrentou momentos difíceis antes. E sempre encontrou uma forma de voltar mais forte. Agora, resta saber se essa reação virá a tempo. Se dentro de campo o time vai responder, se fora dele as decisões vão se concretizar, e se o Santos conseguirá transformar esse momento de pressão em um novo capítulo de reconstrução. Uma coisa é certa, o Santos está em movimento. E quando esse clube se movimenta, a história costuma acompanhar.